Para se desenvolver espiritualmente, de forma sincera e verdadeira, existe apenas uma única maneira, uma única forma, que é manter o espírito ativo, atuante. Prestemos atenção nisso, não existe desenvolvimento espiritual sem o espírito. Se o ser humano estiver apenas na mente, no intelecto, na razão, no cabeção, tudo o que conseguirá é amontoar informações, saberes, conhecimentos. E tudo isso pertence ao raciocínio, a este baú mental já tão abarrotado de conceitos, de teorias, de coisas desconectadas da vida e da realidade. Não que o ser humano não deva fazer um uso do raciocínio, mas não um uso unilateral. Abdrushim, em sua obra Na Luz da Verdade, mostrou como o ser humano utilizou a sua mente, o seu raciocínio, de forma unilateral, de tal maneira que apenas os quesitos intelectivos, mentais e racionais foram levados em conta, em consideração. E a intuição, a vida interior, todo este mundo recheado de intuições, isso foi excluído, foi negligenciado, porque o ser humano se tornou vaidoso, acreditando todas as suas fichas, as suas apostas, apenas nesta reduzida perspectiva mental. Porque a mente ela é reduzida, ela é reducionista, ela é pequena, porque é vaidosa. Não que a mente seja um problema, que o raciocínio seja um problema, mas o problema é quando o raciocínio sozinho busca fazer as coisas, negligenciando a vida interior, a intuição, a inteligência emocional. Quando apenas a mente atua, o espírito se torna inativo, ele adormece, ele é soterrado. E daí o indivíduo vira um robô social, o indivíduo vira um fantoche nesta vida travestida em sociedade, onde tudo é um faz de conta, onde apenas as aparências contam, onde apenas a encenação, a vida encenada tem um significado. As falsidades exorbitam, as falsidades hoje estão no cume, estão no alto, na ponta da pirâmide, das falsas necessidades dessas criaturas, das suas prioridades. A enganação está no topo das prioridades hoje, porque a vida moderna é uma grande enganação, é uma grande mentira, é um grande faz de conta, é uma encenação para nada, para no fim das contas não ganhar nada, mas perder-se a si mesmo em meio a todas essas extravagâncias. Se o espírito hoje está inativo dentro da maior parte das pessoas, porque isso é um fato, é porque elas não cultivaram a sua vida espiritual. É porque ficaram apenas aqui, na superfície. O cabeção é a superfície, porque pensar apenas é superficial. Já a intuição é profunda. A intuição vem das profundezas. E para ter uma vida intuitiva, faz-se necessário cultivá-la, faz-se necessário afofar este solo interior, este território interior. É como uma planta, para que ela cresça e se desenvolva, o ser humano precisa cuidar dela constantemente, diariamente, precisa afofar a terra, adubar o solo, arrancar o mato, molhar, passar a sua energia para a planta, porque a planta absorve a energia das pessoas. Não é à toa que algumas pessoas matam as plantas, basta algumas pessoas encostarem em alguma planta que a planta murcha
ela morre porque a energia é ruim, enquanto que há pessoas que têm uma energia boa, as plantas absorvem essa energia e crescem melhor. Da mesma forma como uma planta requer e necessita de um cuidado, assim é para com a vida interior, assim é para com o seu espírito, a intuição, a inteligência emocional. Se o ser humano não consegue dedicar tempo, dedicar atenção à sua vida interior, ela é excluída, é colocada de lado, é esquecida. As pessoas esqueceram da sua vida interior. Por quê? Porque estão apenas aqui na mente rasa e superficial. As pessoas estão perdidas em meio aos pensamentos rasos. Pensamentos rasos que não têm profundidade, porque somente a intuição tem profundidade. E para lidar, para mexer, para interagir com essas profundezas, é preciso ter o espírito ativo, é preciso estar ativo em espírito. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, por comodidade, por preguiça, por indolência, desativou, desligou o espírito. Ele está ali num sono profundo e as pessoas não querem mais ativá-lo porque suas vidas já estão sedimentadas, enrijecidas, estagnadas. Porque essas pessoas buscam apenas o que é mais fácil, na perspectiva errada, né? A facilidade na perspectiva errada, o que não tem nada a ver com a simplicidade da qual tanto falo aqui, porque a simplicidade ela vem acompanhada de uma profundeza, de uma profundidade. Uma pessoa que encara as coisas com uma simplicidade maior é profunda. Enquanto que quem pensa demais e busca esta facilitação é raso. Não existe ali um aprofundamento. Quem busca a facilidade é preguiçoso. Quem busca a facilidade é lerdo no espírito, é devagar. Mas quem busca a simplicidade e vive de forma simples, opta por esta simplicidade porque quer se dedicar à vida interior. Deixa de lado, coloca de lado as extravagâncias, as complexidades deste mundo moderno, focando o seu tempo e as suas energias na vida interior. E isso confere ao ser humano uma satisfação, uma realização, uma percepção melhor e maior da vida. Por isso que uma vida simples é mais rica, produtiva e frutífera do que uma vida complexa na perspectiva modernizadora e modernizante, que busca, na verdade, por uma facilitação para viver de forma preguiçosa, sem precisar preocupar-se com questões mais profundas, porque as questões profundas inquietam os preguiçosos, os indolentes, os vagabundos espirituais, que querem apenas aquelas satisfações baratas, aqueles prazeres corriqueiros, aqueles passatempos que são utilizados, que são desfrutados para se esquecer de si próprio, da sua responsabilidade, da sua natureza espiritual. Infelizmente, a maioria das pessoas é muito irresponsável consigo mesma. A maioria das pessoas não tem responsabilidade para consigo própria. A maioria das pessoas vive num desajuste, numa inatividade espiritual. O espírito está inativo dentro das pessoas. O que existe é apenas o intelecto, apenas a mente, que é adubada pelas besteiras externas que chegam até a mente, que excitam a mente e que geram toda essa parafernália de pensamentos contraditórios, daqueles que não sabem o que querem e ficam catando aleatoriamente as coisas fora de si, enquanto que dentro de si não existe cultivo,
não existe desenvolvimento. Não existe um foco, um objetivo verdadeiro, um propósito. Quem não tem um propósito de vida se perde na busca por facilitações. E daí a vida cai em contradições nesta busca por facilitações. E daí a vida se torna complexa numa perspectiva artificial, árida, estéril. Existe uma esterilidade na vida das pessoas. Existe hoje realmente uma desertificação nos corações humanos. Porque apenas essa mente mecânica atua esmagando tudo, colocando de lado e excluindo a vida interior, assim tudo fica apenas na superfície. E o espírito se torna cada vez mais inativo, porque aquilo que não é utilizado adormece com o passar do tempo. É o enrijecimento. Em sua obra Na Luz da Verdade, Abdruchem escreveu uma dissertação chamada Enrijecimento. E lá ele mostra como determinados animais, como os pinguins, não usaram mais as suas asas, as asas atrofiaram. Determinados peixes que não quiseram mais encarar as correntezas dos rios, ficaram nas profundezas das águas, e lá suas bexigas natatórias atrofiaram. Se nos animais é assim, por que nos seres humanos haverá de ser diferente? Os seres humanos promoveram modificações em sua natureza por causa da preguiça. Por causa da preguiça. Existe hoje um desequilíbrio entre o cérebro frontal e o cerebelo. O cerebelo atrofiou, justamente o cerebelo que é responsável pela captação das impressões mais profundas. O cerebelo praticamente não funciona mais na maior parte das pessoas, mas apenas este cérebro frontal, este cérebro aqui da frente, que é alimentado com as baboseiras deste mundo, com os modismos, as extravagâncias. Existe hoje uma vida mecânica, as pessoas estão no piloto automático, não fazendo uso do cerebelo, não fazendo uso do espírito, da intuição. A maioria das pessoas está inativa no espírito. E para se desenvolver espiritualmente é preciso justamente ativar o espírito. Mas como ativar o espírito? Olhando para si, prestando atenção nas impressões interiores, percebendo a sua consciência interior que fica leve ou pesada, que deixa o ser humano perturbado ou em paz. É preciso fazer a vigilância, como Cristo já disse há 2000 anos. Se o ser humano não vigiar e orar dentro de si, a sua intuição vai adormecendo, o espírito vai se tornando inativo, lerdo, devagar. E chega uma hora que o ser humano não ouve, não percebe e não sente mais o seu espírito. E daí vive no piloto automático, daí está apenas no cabeção. E daí vai adubando o cabeção com coisas erradas e equivocadas, se incapacitando cada vez mais de ouvir o espírito, porque o espírito não é o cérebro, não é o intelecto. O espírito é o núcleo do ser humano, é a essência do ser humano. É no espírito que está a intuição, que emana de dentro para fora, atravessa a alma, chega ao cerebelo e depois, por fim, ao cérebro frontal, onde o intelecto faz a tradução desta vontade interior, transforma esta vontade interior em palavras e pensamentos, que daí geram a comunicação. É um processo de dentro para fora, mas a humanidade hoje busca fazer as coisas de fora para dentro. E daí as pessoas se entopem, as pessoas estão entupidas hoje. Entupidas, a mente está entupida. E daí o espírito se tornou e está hoje inativo por causa deste excesso de mente. Então, para se desenvolver espiritualmente, é necessário ativar o espírito,
Sem um espírito ativo, não é possível alcançar o desenvolvimento espiritual. E para ativar o espírito, basta prestar atenção em cada momento, em cada situação. Mas as pessoas hoje perdem o seu tempo com o entretenimento, os lazeres, as satisfações, todas as bugigangas dessa vida moderna. As pessoas não têm tempo para o espírito e por isso ele está inativo. As pessoas não têm tempo para o seu espírito e por isso ele está inativo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!